Amém. Senhor amado, Amém. Amém. na tua presença, Senhor, com alegria, gentileza de coração, Amém. porque o Senhor é tudo para nós e o Senhor é bom. Amém. Tuas misericórdias se renovam a cada dia. Tua Amém. fidelidade é manifestada na nossa vida. Amém. Senhor, queremos ouvir a tua palavra, Amém. receber em nosso coração, que nossos pés sejam lavados e possamos ser fiéis a ti, Amém. Amém. perseverando na fé e não abrindo mão da nossa esperança. Amém. Amém, Muito Senhor. obrigada, Senhor, por esta reunião. Estamos reunidos em teu santo nome. Sim. Amém. 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 Aleluia. Glória a Deus. Amém. Qual, irmão? Vamos ler? Lucas, capítulo Lucas. 12. Sim. É, então, é, do versículo 13, tá bom? Tá Em bom. diante, né? Sim. Ne- Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E ele proferiu ainda uma parábola. O campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei, pois? Não tenho onde recolher meus frutos. E disse: Farei isto: destruirei os meus celeiros e reconstruí-los maiores, e aí Sim. recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Tens depósitos muitos bens para muitos anos, descansa, come e bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, Louco. esta noite te pedirão a tua alma. E o que tem preparados para quem será? Que Assim é o coisa. que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Que coisa. Tá. E pegando um gancho, irmão, Sim. no versículo, voltando um pouquinho, Sim. é, é, no versículo, no versículo 5 fala assim, ó, desculpa, no versículo 4 voltando um pouquinho, Sim. Lucas, digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois disso nada mais pode fazer. Eu, porém, Isso. vos mostrarei a quem deves temer. Temei aquele que, depois de matar, tem o poder para te lançar no inferno. Sim. Isso digo, a esse deveis temer. Não se Isso. vende 5 pardais por 2 asses, entretanto, nenhum deles está em esquecimento diante de Deus. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Que Não coisa. temais, bem mais valeis do que muitos pardais. Que Amém? coisa, né? Era esse Aleluia. versículo seguinte mostrando a inquietude do homem, né? Eu Sim. vejo que essa situação de amontoar tesouros, ela começa no coração de cada um aqui que busca as coisas de baixo. O tesouro Sim. começa de pouquinho, aí você aumenta um pouquinho o tesouro, aí você quer trocar alguma coisa da sua casa, aí você vai, então aí você faz uma poupancinha, aí você faz uma aplicação, você vende aquele carrinho, troca um outro carrinho, ou compra um terreninho. Então o que que acontece? Na hora que vai ver as pessoas, o primeiro homem, está totalmente focado nas coisas aqui de baixo. Né? Sim. É E, verdade. e aí o que que acontece? Você fica ofuscado a sua visão e você não consegue ver as coisas que são celestiais. Sim, irmão. Então, Verdade. essa palavra nos traz um cuidado muito. Cuidado É. como que a gente coloca nosso tesouro a cada dia. Se nós Verdade. estamos nas coisas do Senhor, nós vamos trabalhar, vamos produzir, não tem nada errado nisso, mas o nosso coração vai estar nas coisas do Senhor, né? Então, essa palavra que volta um pouquinho, até os fios do cabelo da nossa Sim. cabeça estão contados. Isso Que é um coisa. reflexo também, irmão, das pessoas que querem se blindar com uma parte financeira, com uma aposentadoria, quer conquistar o seu espaço, sua casinha,
e quer realmente até ter um plano de saúde. Mas a palavra sim. fala que até os fios de cabelo da nossa cabeça estão contados. O Senhor sabe de tudo, né, irmão? Amém. Que Que a gente coisa. possa ter um coração leve, né? Né? Amém. Amém, Aleluia. irmão. Glória a Aleluia. Deus. E a referência desse versículo é Lucas 16, né? Sim, Quando o Senhor traz um exemplo, né? De um mordomo, né? Que é uma parábola do administrador infiel, capítulo 16, versículo 1 em adiante, né? sim. Mas eu queria trazer o versículo que é chave, o 8. De Lucas? É, Lucas 16, 8. Ok. E elogiou o Senhor ao administrador infiel, porque se o viera atiladamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração dos que os filhos da luz. E eu vos recomendo, da riquezas de origem iníqua, fazer amigos, para que quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação da riqueza de origem justa, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de se aborrecer-se de um e amar a outro, ou se devotará a um e desprezará outro. Não podeis servir a Deus e a riquezas. Puxa vida, que rico, hein? Que coisa impressionante, irmão. Mas você sabe que os fariseus, que eram avarentos, ridiculizavam o Senhor, né? Vamos dizer, porque a pessoa desse mundo, que vive nesse mundo, ele quer conciliar as coisas de Deus com as coisas do mundo. Sim, Então a figura mais clara é o religioso. Porque o fariseu representa uma classe de pessoa que ela tem nome de que vive, mas na verdade está morta. Ele sim, representa as coisas de Deus, no entanto, ele é incrédulo. Como disse o sim, Senhor para as pessoas: ouvi tudo o que ele disse, mas não pratiqueis o que eles fazem. Viu? Então, quando fala dos fariseus e escribas, sempre tem aquilo, né? Fariseus hipócritas, lembra? Fariseus hipócritas, sempre sim. dizia isso, né? Por quê? Porque quando a gente quer conciliar o mundo e as coisas de Deus, nos tornamos inconscientemente como fariseus. Por quê? O fariseu, ele quer estar bem com Deus, mas também ele quer sua parte aqui no mundo. Abrir mão. Ele não quer abrir mão das coisas Não desse quer abrir mundo. mão, né, irmão? Aí você vê como que é. Por isso que o problema não está na riqueza, não está no problema no dinheiro, mas no amor ao dinheiro. E aí que vem a aplicação da riqueza, porque o que ele está dizendo quando aplica a riqueza? A aplicação da riqueza desse mundo, de origem níquel. Principalmente o que o Senhor tem me mostrado no coração, que a aplicação tem relação com o que está no coração. Ou seja, Verdade. quando ela não está no meu coração, ela pode ser aplicada conforme Deus quer. Agora, quando o dinheiro está no coração, a pessoa pode fazer muita coisa, irmão, mas ainda ele está servindo a riqueza. Você sabe, Verdade, irmão? irmão. Se você olhar hoje para vários movimentos ecumênicos, né, que faz obra de caridade, obra de isso, e você vai ver o volume de coisa que eles fazem, né, e tal, não é parâmetro para Deus, irmão. E o exemplo é quando o Senhor estava olhando aquelas pessoas que davam dinheiro no gasofilácio lá, né? E o Senhor estava olhando e de repente veio uma viúva que entregou tudo que tinha, viu? Mas tudo que tinha era pouco. Mas ela, o que eu dizia assim, a riqueza para ela não era aquilo que ela tinha para se alimentar. A riqueza é aquilo que ela ia fazer para Deus. Então, por que para o Senhor Jesus foi de grande valor o que a viúva fez? No entanto, você viu o rico que fazia? Eles davam,
muito, mas o que Daquilo que acontece? sobrava, né? Daquilo que sobrava, irmão. Daquilo que sobrava. Mas você vê que o Senhor, como que ele pensa o coração, né, irmão? Por isso que a aplicação da riqueza de origem iníqua, ela, em primeiro lugar, não pode estar no seu coração. Quando ela está no seu coração, irmão, o dinheiro está no seu coração, a riqueza está no seu dinheiro, qualquer coisa que nós fazemos não vai ser do agrado do Senhor. Aí Verdade. nós vamos ser como. Você viu que o Senhor elogiou ao mordomo infiel, né? Administrador Elogiou. infiel. Elogiou. Porque a avidez dele de preservar o seu futuro, né? Foi rápido. Ele não demorou, ele foi rápido. E o Senhor fala que os filhos desse mundo são mais hábeis na sua própria geração que os filhos da luz. Olha que Sim, exemplo que o Senhor trouxe. E aí ele vem mostrar qual que é o problema dos filhos da luz. É que ao lidar com a riqueza, irmão, com Deus não tem parcialidade. Isso que é, com ele não tem isso. Com Deus verdade. é só para ele. Deus é celoso, é fogo consumidor, né? Então, quando nós lidamos com as coisas do mundo, o Senhor tem nos ensinado. Porque muitas vezes a gente vem com situações aqui, situações lá, experiências de uma, experiência do outra, porque o Senhor está limpando o nosso coração, para que ela Verdade, não, irmão. para que ela não fique no coração. Porque a gente pensa, né? Por que as coisas são tão difíceis para um e para outro é tão fácil o negócio, né? Vamos dizer, né? É tão fácil para essa pessoa, mas o outra não é assim, né? E a gente tem visto, irmão, que a situação de um, vamos dizer assim, a dificuldade que uma pessoa passa, para essa pessoa, às vezes é muito grande. Mas essa mesma dificuldade, se você colocar no ombro de outra pessoa, ela vai dizer: puxa, isso aqui não é nada, gente. Sim, Por que você fica tão amargurado? Isso aqui não é nada, né? Vamos dizer, né? Mas a sim. outra pessoa, para ela, é o fim do mundo. Você já viu, irmão, essas situações? Com certeza, com certeza. Então, o que o Senhor está nos levando, né? Eu vejo assim, né? Quando a gente traz uma palavra como essa aqui, que é muito rico, né, irmão? E aconselhou o Senhor, né? Para que o coração toma cuidado com essas coisas. Quando fala ali no capítulo 12 que o irmão leu, né? Aí você viu o que falou aquele homem rico, né? Puxa, ele estava preocupado com os seus celeiros, que não ia entrar sua mercadoria, aí ele vai fazer, projetou, né? E foi levando que ele era empreendedor. Mas você vê Sim, como que o Senhor repreendeu ele, né, irmão? E isso, irmãos, quando o Senhor repreende a nós uma falta, é salvação. Isso que eu estava falando com minha mãe esses dias, eu falar assim que no tempo que nós estamos vivendo, o juízo é hoje para nós. O juízo para os ímpios é quando o Senhor voltar, ou quando aquele trono branco se apresentar. Mas quando nós sim, passamos por juízo, é limpeza para nosso coração. Se quando vem uma situação expressa que ainda nós estamos colocando nosso coração, inclinando nosso coração para a coisa aqui de baixo, então é oportunidade de não se arrepender, porque é a misericórdia do Senhor que mostra. com Você, certeza. você vê quando nós temos situações onde é exposto no nosso coração, ou é uma dificuldade muito grande que faz com que o nosso coração sangre, né? Vamos dizer, né? Aí, irmão, parece que o choro, quando você está passando por uma dor, uma situação, mas quando você vê ao Senhor, é muito mais fácil. Por isso que tracei o exemplo da riqueza de origem iníqua, o amor ao dinheiro, que nós estamos lendo esses versículos aqui, é muito oportuno para nossa reflexão, para examinar a nós mesmos, né? Você vê que o grande problema hoje, irmão, é a riqueza, ou é o dinheiro no coração, não ela em si mesma, né? O dinheiro não tem problema, não. O Senhor nunca disse que não é para você ganhar dinheiro. Não é, ele disse que o amor ao dinheiro é o problema. Sim, Então, quando você vai lá em 1 de João, em 1 Timóteo capítulo 6, né? O irmão tem lido outro dia, mas é bem lembrar, né? Que sim. grande fonte de lucro é a piedade. Piedade E com contentamento, né, irmão? com contentamento. Então, nada temos trazido nesse mundo, ali ele está falando hoje. Nada trouxemos, nada vamos levar.
Então você vê, Olha, quanto mais rápido vem no coração essa consciência, não é mais fácil a gente se desprender daquilo que doe, não? Vamos dizer, né? Do, você fica leve em toda circunstância, né? Mais fácil de você se desprender. Sim, é verdade, irmão. Mas é maravilhoso, hein? A gente fica muito feliz ouvindo esses versículos, ouvindo o testemunho dos irmãos, né? Uma alegria. Olha Salmos. Vamos ler Sim, Salmos 49. vamos. Ó, eu vou puxar a leitura. Tá bom. Sim. Salmo É, 49, né? Salmos 49. Ele vai pegar uma força depois do versículo 13, Sim. mas eu vou ler ele inteiro. Nós estamos Tá bom. tranquilos aqui, né? Sim, Povos, povos todos, escutai isto. Dai ouvidos, moradores de toda a terra, tanto plebeus como de fina estirpe, irmão. Todos sim, juntamente, ricos e pobres. Os meus lábios falarão sabedoria, e o meu coração terá pensamentos judiciosos. Inclinarei os ouvidos a uma parábola, decifrarei o meu enigma ao som da harpa. sim, Porque hei de eu temer nos dias da tribulação, quando me salteia a iniquidade dos que me perseguem, sim. Pois dos é. que confiam nos seus bens e nas suas muito riquezas se gloriam? Ao irmão verdadeiramente ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate. Pois Pois a é. redenção das almas deles é caríssima e cessará a tentativa para sempre, Amém. para que continue a viver perpetuamente e não veja a cova, Que porque, coisa. portanto, vê-se morrerem os sábios, e perece Sim, tanto o estulto como o inepto, os quais deixa aos outros as suas riquezas. que Os seus coisa. pensamentos íntimos é que suas casas serão perpétuas e suas moradas para todas as gerações. Olha Que aí, irmão. coisa. Olha essa casa, essa fazenda lá no norte do Mato Grosso. Chegam a dar o próprio nome das suas terras. Fazenda São José, Fazenda Três Irmãos, Fazenda, né? É isso. Casa do doutor, né? Que Todavia, o coisa. homem não permanece em sua ostentação, irmão. E antes é Não, como animais que perecem. que Tal coisa. proceder é estultice deles. Assim Sim. mesmo, seus seguidores aplaude os que ele Hum, dizem. Como que, ovelhas são postos na sepultura. A que morte é coisa. seu pastor. Eles descem diretamente para a cova, onde a sua formosura se consome, e a sepultura é o lugar em que habitam. Mas Deus remirá a minha alma do poder da morte. Aleluia, irmão! Amém. Amém, Pois amém. ele me tomará para si. Não Amém. temas, não temas, irmão Vitor. Quando Amém. alguém se enriquecer, quando voltar a sua glória de sua casa, pois em Sim. morrendo, nada levará consigo. Aí, ó. A sua glória não acompanhará, Que mesmo se for coisa. doutor. Aqui fala assim, mesmo se for doutor. Ainda que durante a vida ele tenha lisonjeado, ainda que o louve quando faz o bem a si mesmo, Sim. irá ter com a geração de seus pais, os Que quais já coisa. não verão a luz. Que O homem coisa. revestido de honrarias, mas sem entendimento, é Ai, antes como os animais que perecem. É Que esse salmo que eu queria coisa. trazer. Porque É esse Salmo riqueza, hein? 49, ele traz uma palavra assim para realmente para todo cristão. Puxa, Para todo é cristão. Eu acho impressionante. que se a gente escalonar, todos têm dentro do seu coração, senão a gente Sim, seria hipócritas, né? sim, Arraigado dentro das coisas. Porque nós fomos criados é, desde pequenininho, né? Ó, você tem que arranjar um serviço. sim, Meu filho, você tem que trabalhar. Meu filho, você tem que trazer isso para casa. Você tem que produzir, você tem que comprar. Somos criados sempre no primeiro homem como um sim, sucesso relacionado às conquistas. verdade. E o caminho do Senhor é totalmente inverso. O caminho É do verdade. Senhor fala que o Senhor não deixará faltar o pão. Verdade.
né, irmão? Então, Que Sim. coisa. essa palavra daí, eu falo que esse salmo, ele encaixa, o Salmo 49, e tem várias palavras, ele encaixa muito com a parábola do administrador infiel, de Lucas 16, Sim, e também com Lucas 12, que nós lemos, né? sim, Então, e eu acho muito interessante que essa palavra sempre ela vem, né? Porque sim, ela tem que ser limpada, sempre para limpar nosso coração, né, irmãos? sim, irmão. Pastor, que eu possa ter um coração de saber lavar os pés dos irmãos, de saber ofertar em ti, de saber o meu coração esteja colocado o meu tesouro nas tuas coisas, né? Sim, E que cada dia a gente esteja leve, né, irmão? Das coisas que nos faz ainda a se prender aqui embaixo, né? sim, Amém. irmão. E uma linda reflexão para nós, Amém. o que o irmão falou, né? Que como que nós vimos do ventre da mãe nu, né? Sim, E assim também vamos voltar, né? Você vê, a gente tem que lembrar essas coisas, eu vejo assim, sim, porque isso que Pedro também fala em capítulo 1 versículo 18, né? Quando ele disse, não foi mediante coisas corruptíveis que foste resgatado. E esse você sabe, irmão, que se tem uma coisa que o dinheiro proporciona, é o resgate do que a pessoa quer, né? Vamos dizer sim, assim, dentro da angústia que uma pessoa pode estar passando, o dinheiro parece que é a moeda de câmbio que resgata a pessoa, que tira a pessoa, né? E nesse mundo é assim, esses valores são assim, né? Então, qualquer situação, às vezes você pode, que uma pessoa tem dinheiro, ela pode solucionar o problema, vamos dizer, né? sim. Dentro da medida. Mas o versículo diz, irmão, não foi por coisas corruptíveis que fossem resgatados, mas pelo precioso sangue de Cristo Sim, amém. que É fossem isso. resgatados. Aleluia. Aleluia. E- Viu, irmão? E se a gente Sim, passar a enxergar, nós somos tão pequenos, sim, que se a gente vê lá em 1 Pedro, no capítulo 2, que é, fala que nós somos raça eleita, sim, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou da treva para sua maravilhosa luz. E e isso é para ter uma eternidade do único tesouro que é Cristo. Amém. verdade. Para você ter realmente. Então, irmãos, e isso passa, quanto mais isso estiver forte no nosso coração, Amém, as provações e o que a gente tem para passar diariamente, a gente vai ser, como se diz, vai ser tranquilo, você vai, mesmo amém, nas provações, você vai ter mansidão, temperança, domínio próprio, porque você vai ver que teus olhos estão olhando aquilo que Deus está proporcionando, né? E- amém. mas é maravilha, irmão. Aleluia, aleluia pela palavra, né? É É isso. verdade. Irmão, eu estava lembrando de Abraão, amigo de Deus, né? Sim, Sim, Mesmo com muitas possessões e riquezas, ele falou: sai da tua terra, né? Mas levou para outra terra, sim, no mesmo planeta, irmão, mas tirou de uma terra para mostrar que existe a possibilidade de peregrinar, mas ter esperança na pátria superior. Ele sim. não tirou nenhuma posse dele. Não falou, agora você vai ficar pobre para me seguir. Não, ele era amigo de Deus, com todos os bens que o Senhor deu para ele, né? Mas ele se aferrou à promessa que esperava uma pátria superior, né? E ele ia peregrinando e passando por experiências, né? Distintas experiências, até ele caminhar com Deus, né? sim, Ele era considerado o amigo de Deus. Vou falar para ele o que vou fazer. E aí ele intercedia, né? Verdade, irmão. Vou destruir Sodoma e Gomorra, né? Vou destruir este mundo. Já está todo revelado, né? O que vai acontecer com este mundo que está entesourado para fogo. Já está revelado para seu amigo. Mas ele intercedia. Mas olha, eu sei que você é justo, mas cadê os justos? Se tivesse 50 justos, você destruiria a cidade, né?
Aí Deus, não, É, jamais, jamais, não é da minha índole, né? Se tivesse 20, se tivesse 10, É. até que Deus emudeceu, né? Ah, ele entendeu o recado, né, irmão? você viu como que ele soube diante do Senhor, né, irmã? Sim, irmão. E você falou uma coisa que eu lembrei, e o coração dele não estava nas coisas, e o Senhor não apartou as posses dele. Mas você viu que Não. naquele momento que ele foi testado, não é nem testado, quando Hum. ele foi escolhido a campina, você vai para a direita, eu vou para a esquerda. Ló, ele escolheu a campina mais bonita. E ele falou: não, Sim, você pode escolher primeiro, né? Pô, se você for sim, para lá, eu vou para cá, porque ele tinha uma confiança no Senhor, né? E o sim, outro Sim. escolheu a- 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 o fundamento da riqueza, mas por trás daquilo estava Sodoma e Gomorra, dentro do sim, coração de Ló. Sim. Então, sim. aquilo é um pano de fundo muito grande. Aquele momento, Abraão não se projetou, ele ficou quieto, deixou o Verdade. sobrinho escolher, e Sim, ainda, pela misericórdia do Senhor, foi resgatá-lo com oração É. irmão. ainda. O Senhor não vai destruir lá, Senhor, mas se tiver 50, se tiver 10, é tipo, o Senhor, que palavra, né? Esse Verdade. exemplo que a irmã falou é isso. O Senhor não precisou deixar ele Pobre. paupérrimo, pobre, Sim. numa situação, Não, porque o coração dele não estava nisso, porque Não dentro tá. dali das sim, tribos ele podia sustentar muitas pessoas com carne, com o leite das um ovelhas, pão. com Uhum. pão, tinha muito acampamento, e ali eles compartilhavam a Torá. Então, o senhor não Sim, tinha porquê de chegar e dizimá-lo para provar. Ele sabia o Sim. coração do Senhor. E mais o que ele provou foi no final, quando ele mostra o sacrifício, né? Ele mostra a sim, própria pessoa, né? Aí ele exacto. foi o teste final, né, irmã? Porque o Sim. Sim, teste final, ele foi um preparatório, né? Porque primeiro Sim. o próprio Senhor foi deixando Abraão progredindo na fé, né? Foi Amém. passando por todas as situações, até a situação dele não confiar na carne dele e sim, confiar na irmão. promessa. E naquele determinado momento, o Senhor falou: não, agora vamos para o teste final. Sim. Eu dei meu filho para resgate do mundo. Você Sim. vai dar o seu Sim. filho para resgate? Então vamos ver o teu coração. Então, Amém. essa situação de Abraão se tornou amigo de Deus, é uma reflexão tão profunda da Sim. própria deidade, da própria manifestação de Deus como testemunho, né, entre os homens naquela época, né? Sim, Então, irmão. eu vejo que essa é uma maneira tão linda, né? Fala, Senhor, não Amém. interessa as circunstâncias, eu quero depender de Ti em cada momento, né? Amém. E, puxa, muito rico, né? Sim. Aleluia. Entregó o menino, irmão, porque falava assim, sabia que ele seria devolto em ressurreição, né? Sim. Aonde que ele Poxa tirou? vida. Da Ele ia onde que ele resgatar em tirou isso, ressurreição. irmã? Da Sim, onde que... E outra coisa, e essa tipologia tão maravilhosa que ele deu 3 voltas hum, nessa reflexão no morro, né? Três Sim. voltas sim, representa os 3 dias. 3 dias, né? Três Sim. voltas, 3 dias. E esses três Verdade. dias, e aí ele vai diante do Senhor, ele sabia, porque ele sabia que quando, lá no passado, quando o derramamento de sangue, que Abel agradou o Senhor, né? Ele sabia Verdade. que sem derramamento de sangue não há remissão dos Não há pecados. remissão de pecados. Então, a própria tipologia que ali ele já estava sendo revelado a figura do Cordeiro, que é o próprio Cristo Jesus, que Sim. veria em resgate de todos. Então, era o rompimento mais difícil em que o pai teria que colocar o filho sobre uma pedra e com o cutelo olhar para cima e falar: Sim. Senhor, faça a tua vontade. Irmão, isso é muito forte, Senhor, Sí, irmão. né? E a frase, não faça nada. Eu sei, agora sei que você teme a Deus, né? É, Amém, Está disposto a amém, entregar tudo. sim. Deus amém. sabia. O que está falando é agora você demonstrou Isso. que teme a Deus. Demonstrou. Ele sabia, mas tem que demonstrar.
Tem que demonstrar, né, irmão? É, Sí. Tem Então, vezes que não sabemos o que nós temos, que sentimento temos por Deus, né? Só na aprovação, irmão. Só nas coisas materiais que o Senhor vem provar nosso coração, né? Nas é nossas verdade. posses. é, O Senhor tem que falar hoje, agora sei, irmão Mauri. É, é bem isso, porque é. você sabe que quanto mais a gente vai sendo limpo dessas circunstâncias que nós estamos falando, Sim, mais nós vamos tendo intimidade com Deus, Sim. sabe? Mais aquele peso do pecado que tenazmente nos assedia, nós corramos Sim. a carreira com sim. Com perseverança para o perseverança. Senhor, né? Então, Amém. aí a gente se sente leve e fala, Senhor, tu sabe todas as coisas, Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém. Importa que nós apeguemos com mais firmezas As as É verdades verdades verdade, resolvidas, e delas jamais. jamais nos mas desviamos, né, irmão? é Essa que verdade, chama-se irmão. confiança em Deus, né? Não confiamos em nós, Não. apenas confiamos no que sai da boca de Deus, irmão. É Aquilo que ele verdade. falou, né? Por isso que nós precisamos atentamente nos apegar às verdades ouvidas, né? E como criança recém-nascida, desejar a leite espiritual não adulterada. Irmão, isso, Não isso, ultrapassar. isso que o irmão sempre fala que não ultrapassar o que está escrito, né? É Sim, como dizia assim, não querer mais nada além do que a palavra de Deus. Essa é a nossa salvação. Não é, ultrapassar. a nossa, é como se diz a riqueza. Viu, irmão? E tem uma É, palavra em Deuteronômio, sim, Deuteronômio capítulo 4, ele sim. pega um versículo maravilhoso. 4, versículo 12. Então o Senhor vos falou do meio do fogo, e a voz Hum, das palavras ouviste, porém além da voz não vistes aparência nenhuma. não. Então vos Uhum. anunciou a ele a sua aliança, que vos prescreveu. Os 10 mandamentos escreveu em 2 tábuas de pedra. Hum, E no versículo 30, olha que fala assim: quando estiveres em angústia, e é. todas essas coisas sobrevirem nos últimos dias, e te voltares para o Senhor teu Deus, e a lhe atenderes a voz, então o Hum. Senhor teu Deus não te desamparará, irmão Victor, Amém. porquanto Amém, amém. porquanto é Deus misericordioso e nem te Amém. destruirá, nem te Sim, esquecerá da aliança que jurou aos teus pais. amém. Amém. Aleluia, né? É Amém. promessa, irmão. Irmão, a gente estava falando Amém. assim que eu não visto o justo desamparado, nem Nem que mendigar o pão. sua descendência mendigar o pão. E ele não te desamparará, né? Aí você vê, Amém. irmão, que, como disse Salmos, né? Salmo 90, ele é o nosso pastor, o Salmo 23. É, o Jeová é o nosso pastor e não falta, né? Quer Ele não dizer, falta. ele não falta. Quer dizer, o desamparo, irmão, que ele não desampara, não é na situação, Sim, é na pessoa dele que não desampara. Não vos é deixarei verdade. só. É, irmão, quando você passa por uma situação, você já viu aquela. É muito famoso aquele do quadro das pegadas, né? Você lembra, né? Da Sim. queixa daquele homem. Lembra, não? Aquele homem Do- que do- se queixa, que diz que é nos momentos mais difíceis da sua vida, ele está cobrando para Deus porque ele não cuidou dele, ele ficou desamparado, porque nas pegadas da praia só tinha ele, né? Ah, só Só tinha tinha duas. dois, No só começo tinha. tinha 4 Pegada. pegadas, mas depois só tinha 2, né, irmão? Isso. Sim, esse aí. Aí a reclamação é porque no momento mais difícil não estava ao lado dele, né? Aí a Fala, resposta não. de Deus é assim: não, eu não estava do lado teu, eu era que estava te carregando, né? Ah, aquela Carregando lá, no colo. É isso, irmão. carregando no canto. Quer dizer, A pegada. isso que nós precisamos ver, irmão. Nós, É verdade. às vezes, passamos por circunstâncias que parece que não tem solução, mas ele não falta, irmão. É Ele não verdade. falta. Ele não É falta. verdade. Ele está sempre ali, porque nós estamos unidos a Ele, Ele está unido a nós em Cristo. Nós temos Deus, temos tudo, né, irmão? Não foste Amém. vós que me escolhistes a mim, eu que vos escolhi. E você sim, Amém.
para que vais e dê fruto, e vosso fruto permaneça ainda. Amém. Glória a Viu, Deus. viu, irmão? E eu estava lendo Sim. Provérbios aqui, sem querer abrir no capítulo 16, que fala que o coração do homem pode fazer planos, Ah, mas a Sim. resposta certa dos lábios vem do Senhor. do Senhor. Todos os Certo. caminhos do homem são É, puros seus são olhos, todos. mas o Senhor pesa o espírito. É Confia coisa. ao Senhor as suas obras e os Sim. teus desígnios serão estabelecidos. Amém. Aleluia. Amém. Que Amém, palavra, hein? irmão. Ô, irmão, É, irmão. você não fez um lavado de peso, agora você De fez um novo, banho, né, irmão. irmão? Aleluia. Ó, irmão, você sabe o que que é isso? A gente É. tá leve, leve no Oh, glória a espírito, Deus. vivendo para Deus, Obrigado. irmão. Obrigado, irmão. Que Ó, palavra que o rica. Senhor dê um bom descanso para os irmãos Obrigado. e Muito venha obrigado, irmão. tranquilo. Obrigado, Confia no irmão. Senhor de todo o coração. E estamos Amém. aqui esperando os irmãos, tá bem? Tá bom, amado irmão. Um, Muito obrigado. Um abração para você. Bom um, descanso. gra- um grande abraço. Abraço, Abraço. irmão. Ah, Abraço. foi aí.